notícias de paz e alegria. Vos nasceu Salvador, que é Cristo Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para receber a nossa história. O menino Deus, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Hoje sobrar, veio ao mundo a luz dos homens, a esperança é âncora da alma, e a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Esse é um texto muito conhecido porque é o anúncio do anjo. Ele está anunciando o Evangelho, e o Evangelho é a boa notícia de que nasceu o Salvador. E o Evangelho ele precisa ser anunciado e recebido por nós com louvor e glória a Deus, porque Deus fez algo por nós maravilhoso demais. O Evangelho é a boa notícia de que há salvação para nós, há esperança para nós. E os anjos glorificam a Deus e eles dizem: paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Falar sobre paz no momento em que o mundo vive é muito oportuno. O mundo experimenta guerras desde muito cedo, a gente poderia dizer que desde sempre. E atualmente nós temos uma crise global, porque há uma guerra acontecendo na Rússia, há uma guerra acontecendo no Oriente Médio, já se fala de uma possível guerra aqui perto de nós. Olha que nós somos um povo da paz. Praticamente não se fala em guerra na América do Sul, mas já começa a se falar sobre uma possível guerra aqui na Venezuela com a Guiana, e tem muitas outras guerras acontecendo, guerras de menor expressão, guerras que não são tão populares, não estão aí na mídia, mas elas estão acontecendo. Quando a gente pensa sobre guerra e paz, mesmo pessoas que não creem na existência de Deus,
elas entendem que a paz é um valor positivo. Se a pessoa tiver alguma religião, aí é mais provável mesmo que ela entenda a paz como sendo algo mandatório. Eu não conheço nenhuma religião que pregue a guerra gratuitamente. A guerra, ela só é bem-vinda e desejada por aqueles que têm algum lucro com ela, por aqueles que têm alguma segunda intenção. Mas as pessoas conseguem discernir que a paz é algo bom. E aí fica uma dúvida para a gente, porque a gente olha para a Bíblia e, a despeito das guerras que estão registradas na Bíblia, nós vemos um Deus que tem compromisso com a paz. Jesus é chamado na Bíblia de o príncipe da paz. Jesus ensinou que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, aqueles que têm compromisso com a paz, aqueles que fazem uma aliança com a paz, que investem na paz, que promovem a paz, que buscam a paz, esses vão ser reconhecidos como filhos de Deus. Mas por quê? Porque o filho geralmente é a cara do pai, parece com o pai, tem alguma característica do pai. Então, se nós quisermos ser reconhecidos e, de fato, se quisermos ser filhos de Deus, nós precisamos ter a cara do papai. E o nosso pai tem compromisso com a paz. A Bíblia fala muito sobre paz. O reinado de Davi foi um reinado marcado por muitas guerras, e Davi tinha um desejo de que a paz se estabelecesse. Ele expressou esse desejo quando ele nomeou os seus filhos. Absalão, em hebraico, Abshalom, o pai da paz, é isso que significa o nome. Salomão, em hebraico, Shalom On, aquele que tem a paz. Davi tinha um bom desejo de que, se no seu reinado não houve paz, mas que através dos seus filhos, da sua descendência, a paz se instalasse. E aí, quando a gente sabe que os pacificadores são chamados filhos de Deus, Jesus é o príncipe da paz, Jesus nasceu e os anjos anunciaram paz na terra, a gente olha para o mundo e diz: olha, deu alguma coisa errada, que a paz não chegou. 2000 anos se passaram, mais de 2000 anos de Cristo até nós, e talvez a coisa tenha piorado. As guerras se tornaram, em certa medida, menos bárbaras, mas nós tivemos 2 guerras mundiais. O mundo nunca tinha experimentado isso antes, com bomba atômica e tudo. E aí a gente olha para o anúncio dos anjos que diz paz na terra, e dá a impressão que Deus errou nessa daí. Mas deixa eu te explicar que o anjo não errou, e o anjo foi enviado por Deus, e Deus não erra nem falha. É que nós entendemos mal quando o texto fala sobre paz na terra. Essa paz que é anunciada pelo anjo não é uma paz futura, é uma paz que se inicia a partir da vinda de Jesus, porque não é uma paz que representa a ausência de guerras. A Bíblia nos dá a promessa e a esperança de que um dia a guerra cessará. Um dia Jesus vai voltar e vai estabelecer e consumar o reino de Deus nessa terra. E aí não haverá mais guerra, não haverá mais disputa, não haverá mais morte. A própria morte será destruída. A morte vai morrer. Jesus vai exterminar a morte. Isso é uma boa notícia. Mas até lá a gente ainda conviverá com muitas guerras. E quando o anjo anunciou paz na terra, ele estava falando de uma paz espiritual, ele estava se referindo à paz com Deus. Por que paz com Deus? Porque a Bíblia ensina que o pecado, qualquer pecado, em qualquer medida, o pecado de toda a humanidade, o meu pecado e o seu pecado, ele criou um muro
de inimizade com Deus. Essa é a expressão que a Bíblia usa, diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. Ainda que você diga assim, não, mas eu não me sinto inimigo de Deus, eu não odeio Deus. Eu posso até cometer uns deslizes. Pois é, mas a Bíblia diz que esses deslizes, ainda que você não se sinta inimigo de Deus, esses deslizes provocam inimizade entre a raça humana e Deus. E aí a boa notícia, a mensagem do Evangelho é de que o Salvador nasceu para possibilitar, viabilizar a paz entre Deus e os seres humanos. Então, através de Jesus, nós nos tornamos e podemos nos tornar amigos de Deus. Isso tem tudo a ver com o que eu comecei falando a respeito das guerras, porque as guerras acontecem, meus amigos, justamente por causa da ausência da paz do ser humano com Deus. Quando nós não estamos em paz com Deus, estamos distantes de Deus, não queremos fazer a vontade de Deus, nós começamos a entrar em conflito com nós mesmos. E quando a gente está em conflito, e nós somos seres em conflito, a gente começa a arrumar conflito com quem está ao nosso redor. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o pai, pode ser o filho, pode ser o colega de trabalho, pode ser o chefe, pode ser o funcionário, pode ser quem for, pode ser o irmão da igreja, o grande amigo. A gente começa a arrumar confusão com quem está ao nosso redor, porque nós estamos em conflito, de modo que só tem um jeito de encontrarmos a paz mundial, é se toda a raça humana encontrar paz com Deus. Eu sei que essa é uma afirmação ousada, falar, trazer uma resposta para a paz mundial, mas é isso que a Bíblia diz. Veja o que diz Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Tiago está dizendo que as guerras do lado de fora acontecem porque frequentemente há uma guerra dentro de nós. Nós invejamos, nós ambicionamos. Agora, a gente não tem poder para criar uma guerra entre nações. Nós não temos poder civil para isso. Mas aqueles homens que têm poder frequentemente criam e começam guerras por causa disso. Aí Tiago faz uma afirmação forte. Ele fala sobre um adultério que não é um adultério físico, é um adultério espiritual. Ele está falando, ele está usando uma figura de linguagem. Está dizendo assim: vocês são casados com Deus, vocês deviam ter uma aliança e um compromisso com Deus, mas vocês estão traindo Deus. Traindo Deus com os valores do mundo. E ele está se referindo aqui a valores mundanos. Ele não está dizendo que a gente não possa ter um amigo que não seja convertido, não se trata disso. Mas ele está falando de uma aliança, um casamento com o mundo, com valores do mundo, com valores que não tem nada a ver com o reino de Deus, com a ética do reino, com aquilo que Jesus ensinou. Nós precisamos ter paz com Deus. Nós precisamos ser fiéis. Usando a figura de linguagem do casamento, nós precisamos ser fiéis a Deus. Quando a gente começa a ser fiel a Deus, meus irmãos, é um negócio milagroso. As coisas dentro da gente começam a se resolver. A gente não consegue se resolver sozinho, a gente se resolve em parte. Mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, as coisas aqui dentro vão se resolvendo. Porque Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Isso se distorceu com o pecado.
Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo, é assim que eu devo ser, e eu estou vivendo do jeito errado. E quanto mais a gente se conserta, menos confusão, menos guerra e menos conflito a gente arruma com os outros. Essa paz com Deus só é possível por causa da graça de Jesus. Deus, por sua infinita graça, enviou Jesus. E é por isso que nós cantamos sobre a graça. Graça é o ponto de encontro.
pecado não se explica, o pecado se paga. Cristo pagou por mim. Essa é uma frase muito importante. Ela sintetiza bem uma mensagem do Evangelho, que é a mensagem da graça. Graça vai nos dizer que nós não merecíamos a salvação, nós fizemos tudo errado, mas Cristo veio para ser o nosso Salvador. E a gente só entende a graça de maneira mais profunda quando a gente entende os efeitos do pecado. Quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, Deus deu uma direção clara para eles. Deus disse para eles que se eles pecassem, se eles fizessem sua própria vontade, se eles desobedecessem a Deus, aquilo teria um preço, aquilo teria uma consequência espiritual. Adão e Eva parece que não acreditavam, eles pagaram para ver. E hoje nós estamos aqui, eles começaram pagando pelas consequências do pecado, e nós estamos aqui pagando até hoje. Mas nós não somos diferentes de Adão e Eva. Talvez você já teve essa sensação de dizer assim: por que Adão e Eva foram fazer aquela besteira? Se eu estivesse lá, eu não teria feito. Mas você fez e faz. Deus continua dizendo para a humanidade que o pecado tem consequência, e a gente deixa de pecar por causa disso. A humanidade continua querendo pagar para ver. Olha, a Bíblia diz isso. Jesus ensinou dessa forma, mas será que é assim mesmo? E aí, se algum cristão disser para alguém não cristão que isso que a pessoa está fazendo é pecado, a pessoa fica com raiva de você. Você está anunciando que isso que a pessoa está fazendo vai ter uma consequência, ela vai se esborrachar na vida. E ao invés da pessoa dizer que bom, você me livrou de uma roubada, pelo contrário, você pode correr o risco de perder essa amizade. Quando a pessoa sair por trás, detonando você. Pessoas têm raiva da vontade de Deus. Isso tem uma explicação. Isso é efeito do próprio pecado. O pecado gerou pelo menos três coisas, pelo menos três efeitos. Ele gerou condenação, escravidão e habitação. Deus é um Deus que condena. Você vai dizer, esse Deus aí, Davi, não gostei muito dele não. Mas você gosta desse Deus que condena. Vou provar para você. E ele condena porque ele é bom. Você já pensou se um filho seu, uma filha sua fosse violentada sexualmente e esse bandido fosse julgado e o juiz dissesse assim: o bichinho, não sei se ele é tão culpado assim, eu acho que ele é uma vítima da sociedade, eu vou perdoá-lo. Você diria que esse juiz é um bom juiz? Não, você ia ficar revoltado. Mas se esse juiz desse uma penalidade severa, você ia se sentir bem. Você ia dizer, esse aí sim, esse aí fez justiça. Então você está dizendo que um bom juiz é aquele que condena os que erram. Deus é um bom juiz. Mais do que isso, a Bíblia diz que Ele é um justo juiz. E Deus estabeleceu dentro do seu critério de justiça que o pecado teria consequências. Agora, como é que Ele vai olhar para a raça humana e dizer assim: eu amo tanto vocês que os bichinhos, vai lá, não vai acontecer nada não. Eu disse que ia acontecer, mas não quero ser severo. Não, Deus de fato nos ama tanto que enviou um Salvador. Mas Ele precisava arrumar uma solução, porque no tribunal divino nós tínhamos que ser condenados. O pecado também gerou sobre nós escravidão. Jesus vai dizer em João 8 que aquele que peca é escravo do pecado. E por mais que você não se sinta escravo do pecado, a prova é fácil, a prova é simples. Se você se considera uma pessoa livre, e eu escuto isso com muita frequência, as pessoas dizendo assim: eu sou livre para fazer o que eu quiser, tudo que você quiser, então decida parar de pecar, só para a gente saber se você é livre mesmo. Você vai perceber que você não consegue. Talvez um dia
talvez uma semana. Mas por quanto tempo você consegue ficar sem fazer aquilo que tem a ver com os valores do mundo, aquilo que só tem a ver com a vontade de Deus? Por quanto tempo? Sem nenhuma exceção. Por quanto tempo? Porque o pecado gerou em nós essa escravidão. E o pecado também gerou em nós a habitação. O pecado veio morar na nossa carne. Por isso mesmo, depois de convertido, a gente continua pecando. Paulo disse: eu sei qual é o certo, mas parece que eu faço errado. A minha carne se inclina para fazer aquilo que é pecado, mesmo sabendo que é pecado. E aí, em resposta a isso, a graça de Cristo é maravilhosa, porque ela veio consertar os problemas que o pecado criou. Se o pecado veio e trouxe condenação, em Jesus nós encontramos o perdão. Nós tínhamos uma dívida com Deus e fomos perdoados dessa dívida. Mas perdoados gratuitamente? Não, porque Jesus é um justo juiz. Nós somos perdoados porque Jesus pagou no nosso lugar. Nós não somos condenados porque Jesus recebeu condenação no nosso lugar. Essa graça de Deus que nos alcançou. Nós também deixamos de ser escravos do pecado, e através da graça de Cristo, do sacrifício de Cristo, nós vamos sendo transformados. A Bíblia chama essa transformação de santificação. Dia após dia nós vamos abandonando o pecado, e quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente cresce em fé, mais distante do pecado a gente vai ficando. A gente começa a olhar para o pecado como algo que nos traz desgosto. Um dia a gente fez aquilo e a gente achava era bom, hoje a gente tem vergonha. Isso é o efeito da graça de Deus nos alcançando e nos transformando. E um dia, se o pecado gerou também a habitação e veio morar na nossa carne, um dia a Bíblia diz que nós receberemos um novo corpo, um corpo ressurreto, um corpo glorificado, e não haverá mais em nós a presença do pecado. De fato, um dia nós seremos plenamente livres. Então Jesus veio para consertar todas as desgraças e mazelas que o pecado trouxe para as nossas vidas. Isso é fruto da graça de Deus. E é por isso que nós dizemos que Jesus é o nosso Salvador. Ele veio para consertar os problemas que o pecado causou. Salvador, nós te adoramos.
Bíblia diz que Cristo é rei, profeta e sacerdote. Esses são os três ofícios de Cristo que apontam para a grandeza de Jesus. Jesus é o Rei Supremo. A Bíblia diz que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele governa sobre toda a criação, Ele governa sobre toda a igreja. Ele é também profeta, mas é um profeta diferente dos outros profetas antes dele. Os seus antecessores profetizaram apontando para a chegada de Cristo. Cristo profetiza apontando para si. Cristo era um profeta diferenciado, porque ele não só anunciou uma mensagem, ele era a própria mensagem. E Cristo é também sacerdote. E quando a gente diz que Jesus é sacerdote, isso significa dizer que ele é o mediador, e o único mediador entre Deus e a raça humana. Ele não fez sacrifícios, ele foi o próprio sacrifício para a remissão dos nossos pecados. E aí a pergunta que fica para nós é: eu reconheço Jesus como rei, profeta e sacerdote? Porque mais do que dizer que ele é o rei, profeta e sacerdote, quando eu reconheço ele como rei sobre a minha vida, isso tem que mudar a minha forma de viver. Porque quando a gente nasce, é como se tivesse um trono no nosso coração. E adivinha quem é que está sentado nesse trono? Eu mesmo, você mesmo. A gente nasce reinando, a gente nasce mandando na nossa vida. Reconhecer Jesus como rei é quando você levanta desse trono e diz: Jesus, agora senta aqui. Eu não vou fazer mais as coisas do meu jeito, vou fazer do seu jeito. Eu não estou mais construindo o meu próprio reino, eu quero viver para o seu reino. Se o Senhor é rei, agora eu sou o servo. Quero entrar para o teu reino. Se eu reconheço Jesus como profeta, e ele é o supremo profeta na minha vida, então eu tenho que conhecer a mensagem de Cristo. Porque o profeta anunciou a mensagem. Como é que eu não conheço a mensagem do profeta? E se Jesus é também a própria mensagem encarnada, eu preciso conhecer Jesus. Quem foi Jesus? E se eu reconheço Jesus também como o sacerdote da minha vida, o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, eu preciso reconhecer que não há outro caminho que leva a Deus a não ser Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então quando você diz assim: não, eu acho que Jesus é um caminho, mas todos os caminhos levam a Deus, você não reconhece Ele como seu sacerdote. Se você diz: não são todos os caminhos, mas tem Jesus e tem esse outro também aqui. Na seleção que eu fiz, eu tirei uns 20 nomes, deve ser Jesus e mais 2. Pronto. Não serve, irmão. Você não está reconhecendo Jesus como sacerdote. Se você reconhece Jesus como sacerdote, e a Bíblia diz que Ele é o supremo sacerdote, você precisa reconhecer que não há outro caminho que leve a Deus a não ser o próprio Jesus. São aspectos importantes para nós sairmos daqui hoje pensando: será que Jesus é para a minha vida? Será que eu o reconheço como rei, como profeta e como sacerdote? Não perca a oportunidade de nessa noite pensar sobre isso. Amém? Seja tanta coisa, um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas
capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A gente cantou uma música agora que diz: nada é melhor, eu encontrei a Cristo. Eu quero mais nada, eu encontrei a Cristo. Esse texto que eu acabei de ler fala sobre essa suficiência de Cristo e supremacia de Cristo. Meus irmãos, quem encontrou a Cristo, encontrou tudo o que precisa. Cristo supre não só as nossas necessidades espirituais e eternas, Cristo supre tudo aquilo que nós precisamos. Bom é depender de Jesus. Jesus é a água viva que mata a nossa sede espiritual. Davi, quando escreveu o Salmo 23, e você deve lembrar do Salmo, ele disse: o Senhor é o meu pastor, e eu não sinto falta de nada. Essa talvez seja a melhor tradução. O Senhor é o meu pastor, e eu tenho tudo o que eu preciso. Por isso que algumas traduções vão traduzir como: nada me faltará. Não é no sentido de que tudo o que eu quiser Deus vai me dar. É no sentido de eu já tenho tudo o que eu preciso, eu tenho essa caminhada com Deus. Deus se tornou próximo de nós, Deus quer ser nosso amigo. E a gente precisa pensar sobre isso, porque às vezes a gente diz que é cristão, mas a gente está buscando prazer em tantas coisas que não tem nada a ver com Cristo. Nada a ver. Isso pode acontecer porque Cristo não é suficiente para você. E talvez Ele não seja suficiente para você porque você está perto dele. Da mesma forma que a gente olha para a Lua e vê a Lua tão pequenininha, mas aqui a gente está distante. Quanto mais você se aproximar dela, maior ela aparecerá. Às vezes o Deus a quem a gente serve, ele não parece suficiente, mas é porque a gente está distante dele, ele fica parecendo pequenininho demais. Deus não está aí para suprir necessidades ritualistas religiosas. Nós precisamos andar com Deus. Quando a gente andar de perto com Deus, quando a gente começar a andar de perto com Deus, nós vamos perceber que há prazer nessa caminhada. Nós encontramos satisfação, contentamento. A nossa alma fica cheia quando nós andamos com Deus. Se você nunca experimentou isso, eu quero te convidar a experimentar isso. Se você é alguém que está de fora da igreja, ou que está dentro da igreja, mas você ouve o que eu estou dizendo e acha estranho, você fala: eu nunca experimentei isso. Eu quero te convidar a experimentar isso. Você não vai experimentar isso vindo numa cantada, nem vai experimentar isso vindo com um culto de domingo. Pode até ser o primeiro passo,
mas definitivamente não pode ser o único. Você precisa andar com Deus. A sua casa, o dia a dia, seu coração tem que desejar Deus. Quando isso acontecer, você vai perceber que aqueles vazios que você estava preenchendo com um monte de coisa errada, agora eles vão ser ocupados. E vão ser ocupados de uma maneira mais plena, mais definitiva e mais especial. Amém? A gente acabou de cantar uma das frases da música, diz: essa história não termina em nós. De fato, a história do Natal é uma mensagem que a gente recebe, mas nós precisamos transmitir a outros. Jesus deu essa missão para os seus discípulos. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus
O texto diz: então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando Jesus disse: vão e façam discípulos, ele estava dizendo: vão e anunciem o Natal, vão e anunciem o Evangelho, vão e anunciem que nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aquele anúncio do anjo é o nosso anúncio. Agora, para a gente anunciar o Natal de uma forma que faça sentido, precisa haver Natal em nós. É o tema da nossa cantada. O que é Natal em nós? É quando a mensagem do Natal, a mensagem do Evangelho pode ser vista na nossa vida. Claro que simplesmente viver o Evangelho não é o suficiente, porque a Bíblia diz que a gente tem que pregar, falar, explicar para as pessoas. Mas não adianta nada nós termos um discurso vazio. A gente pregar uma coisa e viver outra. Nós precisamos de fato ter o Natal em nós. E como é que nós temos o Natal em nós? Como é que a gente mostra isso? É quando a gente anuncia tudo que já foi cantado aqui. É quando a gente mostra na nossa vida que Jesus é para nós Rei, profeta e sacerdote. É quando a gente anda com pessoas que não são mais escravos do pecado. É quando a gente começa a viver como alguém que, por mais que tenha passado queimado, por mais que tenha rompido tantas pontes, foi restaurado por Deus, foi perdoado por Deus. Natal em nós é quando nós não somos conhecidos por sermos pessoas confuseiras. Se o anúncio do Natal é paz na terra, se eu tenho paz com Deus, e a paz com Deus me leva a ter paz com o meu próximo, como é que eu posso querer anunciar o Natal se eu sou conhecido como alguém confuseiro? Não faz sentido. Então, essa mensagem não termina em nós. Para nós anunciarmos o Natal, precisa haver o Natal em nós. Jesus nasceu 2000 anos atrás, mas meu irmão, se ele não nasceu dentro de você, não tem Natal em você, não há muito o que celebrar. A celebração do Natal vira só um ritual. Para nós, essa nova vida em Cristo é uma vida de festa, de celebração, de contentamento, porque Cristo nasceu não só numa manjedoura, Cristo nasceu nos nossos corações. Cristo não é só o Rei de toda a terra, Cristo se tornou o Rei sobre as nossas vidas. E é por isso que o povo de Deus é um povo que celebra. E nós vamos cantar agora nossa última música. Depois estamos despedidos. E essa é uma música que fala sobre celebração.
Pai.